É o Evangelho segundo Jesus, a alegria dos homens. Ele que nos ensinou que a sua alegria em nós é a nossa força. E é exultando que erguemos a cabeça e o aguardamos. Hoje eu quero ler o que o apóstolo Paulo nos diz aqui em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2, diz: assim pois, ou por causa dessas coisas, que coisas? Que Jesus não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a semelhança de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Isso é o que está dito antes. Aí ele diz: assim pois, por causa disso, sabendo disso, que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. E ele diz: aprendam com Jesus, tenham o mesmo sentimento. Ele, que era Deus, não o julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e escolheu o caminho mais humano entre os humanos, pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O caminho para verdadeira exaltação, para ser colocado aonde só Deus pode colocar, é o caminho daquele que, no que diz respeito a si mesmo, escolhe andar com o mesmo sentimento que houve em Jesus. Escolhe andar com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se alguém quer ser colocado diante de Deus na dimensão espiritual, nas moradas mais sublimes da percepção, então assuma para si o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, decidiu viver a mais humana de todas as dimensões e possibilidades de vida, pelo que Deus o exaltou, pelo que Deus o exaltou. Assim, pois, sabendo disso, aprendendo com isso, tendo essa referência, sendo motivados por essa motivação e tendo essa garantia de que aquele que anda como um ser humano entre os humanos e que não busca se exaltar nem se divinizar ou se superiorizar entre os humanos, esse é aquele a quem Deus exalta sobremaneira. Assim, sabendo disso, entendendo que o princípio é este, meus irmãos amados, Paulo diz, como sempre me obedecestes, me entendestes e crestes que eu não estava dizendo tolices, sempre estive dizendo aquilo que pode fazer vocês crescerem. Portanto, agora, não só na minha presença, mas neste momento, inclusive na minha ausência, quando eu escrevo uma carta, levem a sério o que eu estou dizendo. Portanto, tudo que eu estou dizendo tem a finalidade de levar vocês a desenvolverem, a expandirem a salvação. Aí você pergunta, o que é expandir a salvação? É ir aumentando a nossa gradação até que a gente fica na suíte master, na suíte presidencial,
do edifício celestial mais elevado da Dubai, da Nova Jerusalém. Não, isso é para idiotas. No reino espiritual, as coisas que são elevadas diante dos homens são tolas diante de Deus. A gente está falando de coisa eterna, não dessa brincadeirinha da fantasia, a palhaçada dos homens imbecis. Não. Desenvolver a salvação tem a ver com desenvolver a humanidade. Porque eu sou salvo para me tornar humano. Não é para me tornar qualquer outra coisa. Eu perdi a minha humanidade. Eu tenho lampejos dela. Mas ela murchou na alma humana. Paulo diz que ela morreu em muitas dimensões. Na dimensão do espírito, por exemplo. Porque eu sou um espírito que tem um corpo. Portanto, a minha humanidade mais profunda é espiritual e não físico-animal. E Paulo diz que na dimensão espiritual nós estamos mortos até que sejamos ativados pela palavra da vida, pela palavra eterna, pela palavra que desperta, que acorda, que levanta o que dorme, que o põe em pé e que o ressuscita, o regenera, o recria. A partir dessa nova esperança, faz do indivíduo um novo homem, uma nova criatura. Então, desenvolver a salvação não é aumentar a poupança de natureza galardoadora, como se Deus fosse um pagador de prêmios patéticos. Galardão não são quantificações, o galardão são percepções, são qualificações de percepção, de modo que quanto maior seja o galardão, maior é a percepção, maior é o usufruir do inexplicavelmente para além de todo código de autorrevelação. Expandir a salvação é entrar cada vez mais nos ambientes da inconfessabilidade do amor de Deus, da experiência de Deus em todas as dimensões. Desenvolver a salvação é desenvolver a humanidade, é desenvolver a mente, é desenvolver a racionalidade, é desenvolver a sabedoria, é desenvolver o autocontrole, é desenvolver a decisão do amor, é desenvolver a decisão do perdão, é desenvolver a decisão da caminhada em verdade simples e justa. Desenvolver a salvação é desenvolver a solidariedade, o acolhimento, a misericórdia, a inclusividade. Desenvolver a salvação é crescer para se tornar tudo aquilo que, fazendo exercício muscular, você não alcança. O exercício físico é proveitoso, mas esse exercício que desenvolve essas dimensões é um exercício de resolução eterna. Se você malha e para de malhar, você decai. Agora, esse exercício espiritual, mental, psicológico, emocional, que subordina todas as coisas à consciência e que é o que faz crescer da musculatura espiritual, psicológica e poder para nós, isso acontece pela via dessa decisão de que eu só me expando se a minha humanidade se expande. Não existe ninguém grande com a humanidade encolhida. O indivíduo pode ser rico, poderoso, dono do mundo, mas tem a alma do tamanho de um caroço de quase coisa nenhuma. Tem um poder mental funcional para funcionar produtivamente no mundo material, mas espiritualmente falando é um ser não desenvolvido, anão no espírito, na consciência. É apenas um bicho de raivas e de impulsos e de saltos, mas não desenvolveu a salvação.
desenvolver e expandir, porque a salvação é a plenificação da minha humanidade, e desenvolver a salvação é ir plenificando cada vez mais a minha humanidade. E é mais do que isso. Ao fazer isso, eu expando as minhas outras dimensões na vida. Porque como é que você haveria de se desenvolver para se tornar uma pessoa rija e forte? Não porque se tornou indiferente, mas rija e forte, sendo solidária, amorosa e compassiva. Como é que você desenvolve? A não ser desenvolvendo a salvação, desenvolvendo o conceito, a expansão, a promessa do Evangelho na sua vida como prática. Só assim eu pratico, só assim eu me exercito espiritualmente. O exercício espiritual é a prática do Evangelho aplicada ao mundo, onde o meu próximo será amado, acolhido, respeitado, reverenciado. Ao mesmo tempo, ele é a minha tentação, é com ele que eu aprendo a ser manso. Quando ele é um estúpido, é com ele que eu aprendo paciência. Quando ele é um tardo de coração para aprender as coisas, é com ele que eu aprendo a me dilatar em misericórdia. Quando ele é tão medíocre que não dá nenhuma satisfação estar com ele, para estar com ele, eu tenho que crescer para incluí-lo, senão eu fujo dele. E eu poderia multiplicar esses exemplos para sempre, que mostram apenas uma coisa: a salvação, para ser desenvolvida em mim, ela se manifesta como expansão da minha humanidade, se manifesta como dilatamento da minha consciência, se manifesta como as escolhas do mandamento para a vida, que são aqueles que trazem sanidade à minha mente, ao meu espírito, às minhas emoções e ao meu ser. Desenvolver a salvação, portanto, não é dar a você nenhum tipo de conhecimento doutrinário repetitivo, que qualquer ente que aprenda a repetir, repete. Isso aqui é uma experiência real de dilatamento do seu ser, de modo que é fácil ver em quem a salvação está se dilatando, pelo fruto de humanidade, de inteligência espiritual, de bondade, de misericórdia, os frutos todos do amor que brotam dessa vida. É esta, então, essa vida, um acontecimento no qual a salvação está em estado permanente de dilatação, de desenvolvimento. E ele diz: e façam isso de maneira quebrantada, como Cristo Jesus que se esvaziou. Façam isso com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. De modo que, se você está me ouvindo agora, em qualquer lugar do mundo, da terra, você está me ouvindo, e o seu coração começou a entender, você disse: meu Deus, eu passo por cima disso, nunca compreendo, é tão simples. Eu estou entendendo. Se você está começando a entender, se está fazendo sentido, se está criando nexos, para você, aproveite. Porque é Deus quem efetua, é Deus quem ativa, é Deus quem efetua, é Deus quem ativa em nós. O efetuar é uma linguagem que designa o ativamento. É Deus quem fez esse ignition em você, tocou. É Deus quem ativa em nós
tanto essa vontade que você está tendo, que nunca tinha tido e agora está nascendo em você, como também é Ele que ativa o poder da gente realizar. E a boa vontade dele é essa, que nós cresçamos, que nós deixemos de ser apenas o boneco de carne, o mamífero, o humano, e nos tornemos gente segundo a imagem do Filho de Deus, que sendo Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus e se tornou o homem dos homens, o Filho do homem, o homem da humanidade. E assim eu aprendo que o meu caminho para desenvolver a minha salvação é em assumindo a minha consciência de herdeiro de Deus em Cristo, me fazer o mais humano de todos os humanos. E se isto chegou a mim e despertou em mim uma percepção, criou um nexo, fez sentido, aproveite. É Deus efetuando, é Deus ativando em você esse querer. E quando Ele ativa esse querer, com o querer vem o poder para realizar, para decidir, andar e fazer acontecer pela fé, sabendo que essa é a vontade plena dele a ser manifesta na minha vida. Não fique perguntando por aí qual é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus está dita, repetida, exaustivamente. A vontade de Deus é que você se torne segundo a imagem do seu Filho. Você nunca leu isso aqui? É para que todo dia você vá ficando mais parecido com Jesus. Interessante como a vida vai crescendo e se dilatando. E quando eu comecei a pregar, há 46 anos atrás, eu jejuava 4, 5 dias, decorava o livro da Bíblia que eu ia nele pregar, eu decorava o livro inteiro, repetia milhões de vezes. Podiam me desmaiar que eu pregaria. E eu tinha muitas atenções para o povo, ou para o que estava acontecendo no país ou na semana. Eu tinha todas essas preocupações de contextualização. Eu tentava botar a mensagem dentro de um padrão homilético, que é um padrão de organização da comunicação segundo o modelo homilético presbiteriano. E eu fazia as coisas que na minha infância na fé me tinham ensinado e eu fui praticando por muito pouco tempo. Logo eu fui vendo que eu tinha que ter liberdade, espontaneidade, fui jogando tudo para o alto. Mas ainda assim eu ainda pensava muito no que eu iria dizer, em como eu iria dizer, se eu iria usar alguma ilustração para melhor aprofundar a compreensão. E à medida em que os anos foram passando, tudo isso foi ficando pequeno. Aí de uns 20 anos para cá, eu simplesmente decidi, ir a qualquer lugar e dizer o que mais profunda, sincera e intimamente eu estou com vontade de falar. Por razões diversas, inclusive, eventualmente por razão nenhuma, só porque é o que está mais ardente dentro de mim. Mas hoje em dia eu fui um passo além disso. Às vezes eu prego de manhã, vou falar à tarde, vou falar à noite, fico querendo de manhã pensar no que eu falarei o dia inteiro, e aí eu digo, não, isso é coisa do passado, é de quem ainda tinha que organizar na Bíblia o que iria dizer. Eu não estou há muitos anos organizando na Bíblia, eu estou pregando como Jesus pregava. Jesus não organizava nada na Bíblia para dizer, na do Velho Testamento. Ele era a palavra. Os apóstolos
não organizavam na Bíblia para dizer. Eles tinham aquele jorrar de consciência, de modo que cada um propõe o que crê que é verdade e é o que sabe e é o que crê que é a palavra para a hora. Foi assim com todos eles, antes de haver o condicionamento imposto pelo livro. As pessoas que pregavam o que julgavam de Jesus ser o mais pertinente, o mais necessário para aquela dada hora. E hoje em dia comigo é assim. Eu fui um pouco para além disso. Eu assumo que eu sou Jesus ali. E é simples assim. Eu me levanto dizendo: Jesus, eu sou só um canal teu. E eu estou aqui com a espontaneidade que tu, entre nós, tinhas em relação a tudo que dizias. De modo que eu me recuso a ter em mim qualquer coisa além daquilo que seja a luz da hora, do momento, daquilo que tu dirias, porque eu não estou aqui para dizer o que tu disseste, eu estou aqui para dizer o que tu dirás. E aí muda tudo. Por que eu estou contando essa história? Porque ela mostra um desenvolvimento que não foi só nessa área, foi em todas as áreas da vida. A existência foi ficando assim para mim, com essa segurança, com essa certeza e com essa paz de que a salvação todo dia está se desenvolvendo em mim e aumentará e crescerá. E isso é baseado no fato de que é Deus quem está efetuando, ativando, aumentando, ampliando em mim todas essas realidades. E eu acolho isso com temor, tremor, quebrantamento e quero que Ele aprofunde em mim a minha humanidade. Porque quanto mais humano eu vier a ser, é sinal de que mais a minha salvação se desenvolveu, porque a salvação é cura crescente e plenificante para a totalidade do ser humano. Esse é o desejo de Deus, é Ele quem efetua isto. Hoje Ele está efetuando isso. Agora que você está me ouvindo, está dizendo: eu quero, eu quero, eu quero. Você não está dizendo eu quero? Não está dizendo eu quero? Então aproveite, porque você não diz eu quero se isso não estiver sendo corroborado, ativado, estimulado, validado por Deus no seu coração. Aí o apóstolo Paulo começa a designar alguns dos principais sinais na vida de quem a salvação está se desenvolvendo. São muitos sinais, mas ele aqui diz algo que eu acho significativo ao extremo. Quando no verso 14 ele diz: fazei tudo, sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha só, preste atenção no que ele diz. Vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, doente, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E o que nos coloca na vereda disso, de assim nos tornarmos? Ele diz que é no desenvolvimento da sua consciência, da sua salvação, tire aquilo que pode
ser o bloqueio definitivo para que você não cresça, não se expanda, não se dilate, para que o Evangelho não realize em você o bem prometido. Porque se você praticar essa negatividade que eu vou anunciar, isso bloqueia o processo inteiro. E que negatividade é essa? Que me impede de me manifestar como um filho de Deus irrepreensível e sincero, inculpável, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual eu resplandeço como um luzeiro no mundo. O que pode bloquear isso? Impedir mais do que qualquer outra coisa esse crescimento, esse ativamento na graça de Deus. É o que Paulo diz aqui: fazei tudo, tudo, tudo é tudo. É não criar nenhuma cláusula de permissividade para aquilo que ele vai anunciar. De modo que ele diz, fazei tudo, não há nada a ser deixado de fora. Isso é para permear tudo. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Eu sempre achei isso extraordinário. Porque à medida em que você vai vivendo, você vai vendo que o que mais impede uma mente, um coração, de crescerem em Deus, é a murmuração e a contenda. Mais do que qualquer outra coisa no deserto, quando o povo de Israel atravessava o deserto por 40 anos, mais do que qualquer pecado, eles pecaram muito, mas nenhum deles foi mais avassalador para deixá-los andando e correndo atrás do rabo por 40 anos do que a murmuração. Em 1 Coríntios 10, há uma lista de 4, 5 coisas que atrapalharam a eles no caminho. E no meio delas está lá a murmuração e contenda. Você veja, Moisés não entrou na terra prometida porque falou irrefletidamente, porque jogou a amargura dele na forma de uma confrontação cheia de espírito de contenda, de raiva. O Senhor tinha dito, fala a rocha e ela dará água. Ele estava com tanta raiva que ele pegou a vara dele e deu 3 vezes na rocha. Sai água daí! Com raiva. E aí não entrou, não se expandiu para entrar na terra. Fazei tudo sem murmuração e nem contenda. Esse espírito de murmuração e contenda é um negócio que acaba com qualquer graça de Deus no coração da gente. Aquele que murmura é ingrato. O que é ingrato não acolhe a graça. Só é grato quem acolhe a graça e responde a ela com gratidão. Então quem murmura não é grato. Quem não é grato não recebe graça. Quem não recebe graça não aprende a perdoar. Quem não aprende a perdoar vive para murmurar. Quem vive para murmurar vai provocar ódio, contenda, resposta, reação, guerra, inimizade, antipatia. Azeda o espírito, contamina o ambiente. É um ente radioativo daquilo que destrói a alegria de viver. A murmuração e a contenda acaba o casamento, acaba o relacionamento, faz você perder o emprego ou não ser levado a sério na sua profissão se você é um ente de murmuração, contenda, se você dificulta a vida para você e para todo mundo. E o interessante é que Paulo diz, se você entra nesse molde, a salvação não se desenvolve, não tem como ela crescer num coração tomado por murmuração, ingrata, negatividade, coitadismo, autopiedade, zangada, magoada para com a vida. Como a salvação vai se desenvolver em quem tem esse olhar, essa atitude? E que por causa da murmuração engendra contendas,
Não adianta, você pode passar a semana de joelho, orando e jejuando. Mas como diz Isaías 58, você pode se tornar um ser que inclusive jejua para contendas. Jejua pedindo a Deus que cumpra o seu desejo caprichoso de vingança contra os seus inimigos. Esse homem não receberá de Deus nada, mas receberá uma boa unção de malignidade do inferno. De Satanás o ungirá. Você está brincando com a sua murmuração, ou dizendo, não, é só nessa área aqui que eu vou murmurar. Não murmure em nada. Fazei tudo sem. Fazei tudo sem. Sem essa atitude murmurante, ela é negativa. Ela contamina os outros. Ela faz todo mundo olhar para você e querer fugir, querer te deixar. Se alguém te vê, se esconde. As oportunidades fogem de você. Os bons negócios fogem. As boas pessoas se afastam. Uma pessoa assim só atrai os idênticos e fica mais amargurada. E existe com espírito contencioso, desconfiado. Tudo vai dar errado. E graça nenhuma vai crescer em você. Nenhum carisma, nenhuma luz, nenhuma simpatia, nenhum poder de atratividade. Você não vai ficar só insignificante, você vai ficar significativamente horripilante. E aonde você estiver, um problema vai aparecer. Você vai arranjar algo para desenvolver. A salvação você não desenvolve, você desenvolve murmuração, contenda e toda sorte de coisas ruins. Não façam isso, porque não há como vocês darem testemunho de irrepreensibilidade, de sinceridade, como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros, se vocês forem filhos da murmuração e da contenda. Não será possível, sendo filho da murmuração e da contenda, desenvolver nada disso. Nem tampouco preservar a palavra intacta em vocês. Não existe evangelho possível para ser mantido de maneira ativamente frutuoso na nossa existência, se você é um ser de murmurações e de contendas. Que boa nova pode crescer em você se a sua atitude é essa, se o seu espírito é esse, se você dá razão à sua murmuração e à sua contenda em praticamente tudo que faz. A palavra de Deus não é preservada, a palavra da vida, o evangelho, vai se apagando, não produz fruto em você. E aí Paulo diz, e eu, que sou quem estou pregando e ensinando, quando vejo todo esse ensino, não desenvolver a humanidade de vocês, de modo que vocês se tornem como o Filho do Homem, como Jesus Cristo o homem, como Filho de Deus. Essa é a vocação, é crescer na direção dessa semelhança, dessa absorção de Deus em mim e de mim em Cristo. Se eu não andar e caminhar na decisão desse compromisso, que se estabelece como uma escolha e se firma como uma decisão cotidiana, até que se transforma num processo natural dentro de nós, fazendo a salvação se dilatar, expandindo a minha humanidade para além do que eu jamais sonhei, pensei ou esperei. Para que isso aconteça, eu preciso preservar a palavra da vida em mim, que é para que no fim a coisa toda não tenha sido em vão.
Porque a desgraça é essa, é que o evangelho é vão na maioria das vidas das pessoas. Meu Deus, eu conheço gente que decora isso aqui tudo, mas vive cheio de murmuração, de contenda, de raiva, de ódio, de antipatia, de malquerência. Aí não tem como você crescer, meu filho. A gente pode colocar você na melhor faculdade, dar os melhores cursos, você vai ser sempre um ente atrofiado. Você pode aprender a fazer cálculos físicos sofisticados, mas a tua alma, a tua mente e teu espírito serão sempre atrofiados. Você pode ser intelectualmente funcional, mas espiritual e psicologicamente um ser nanificado. Uma nanocriatura que nunca cresceu, que nunca se expandiu. É aquele filho de Deus que a gente diz que é filho de Deus, porque no coração que não julga ninguém, a gente diz que é filho de Deus, mas procura um fruto e não acha. Só encontra murmuração e contenda. E essa vida se torna vã. E de quem creu que essa existência dessa pessoa podia dar algum fruto, para esse que teve essa esperança, a frustração é grande. Como Paulo diz, para que não aconteça de que eu veja que corri em vão e de que eu me esforcei inutilmente na vida de vocês, porque tudo que eu trouxe de palavra de revelação para expandir a altura, o comprimento, a largura e a profundidade, e o amor de Cristo que excede a todo entendimento, isso nunca será possível se a sua vida for adubada com murmuração, contenda e negatividade. Eu fico por aqui perguntando a você se o melhor tempo da sua vida é o que você se lembra no passado. Eu observo que provavelmente 95% ou mais dos cristãos que eu conheço, toda vez que você fala em dias de felicidade no mundo espiritual e pessoal do indivíduo, ele sempre se remete para um tempo passado, normalmente na hora da conversão e no primeiro ano ou segundo, quando ele estava naquela alegria de ter encontrado algo e alguém que mudariam completamente a sua vida. Aí logo depois ele começa a ser feito líder de célula, de grupo, de classes, de escola, de ensino. Aí ele é ordenado obreiro, diácono, presbítero. Depois encasquetam de que porque ele se comunica bem como um camelô, ele pode ser feito pastor. Mas você encontra com ele 20 anos depois e você percebe que ele está cheio de manhas, de cacuetes, de vícios da malandragem profissional dos pastores, cheios de manias, maneirismos, tapumes, proteções, escudos. Você olha e você não enxerga a pessoa. Tem um personagem ali, mas não tem mais gente. E todas as histórias que essa pessoa conta sobre o melhor de Deus na vida dela produz uma remetência para o passado, para o primeiro amor, assim chamado, porque hoje, honestamente, o que sobrou nessa vida é a murmuração, é a contenda, é a chateação, é a cobrança, é a ganância, é o quero mais, é a comparação, é a inveja, é a ira, é a facção. Ele se tornou uma figura eclesiasticamente conhecida e famosa, espiritualmente morta. O Evangelho não produz um fruto novo nessa vida. Você olha
E você vê apenas um boneco que decorou passagens bíblicas, só decorou e repete. É um androide, mas não tem gente crescendo, não tem luz no olhar, não tem comunhão com Deus se expandindo, não tem humanidade melhorando, não tem graça, carinho, misericórdia, afetuosidade, não tem Cristo sendo visto no indivíduo. São pessoas que no máximo falam o nome de Deus e de Jesus, mas você não vê nenhum brilho da face de Cristo neles. Nenhuma ternura de Jesus, nenhum olhar de Jesus, nenhuma compaixão de Jesus. O Evangelho não está se desenvolvendo, a salvação parou. Em alguns casos, ela secou, como aquela figueira para a qual Jesus disse, nunca mais nasça fruto de ti, porque tu és só fachada, só folha e não tens fruto. Desenvolvei, ficai parecidos com Jesus. A salvação que cresce é a salvação que me torna humano, e que dia a dia me assemelha mais nos atos, decisões, valores e escolhas da minha vida, me assemelha mais e mais com Jesus, com a sua graça, com a sua paciência, com a sua misericórdia, com a inteligência espiritual que ele manifesta como trato de tudo no Evangelho. E é isso que eu tenho que absorver, e você também, para que a salvação em mim se dilate, para que eu tenha como o melhor dia da minha vida na terra, o último dia da minha vida na terra, porque eu não pare de crescer para sempre. Isso é desenvolver a salvação, e para que isso seja ativado, é Deus quem ativa, e Deus ativa, efetua isso em nós, quando, como eu já disse antes, num tempo e num momento como agora, quando você está me ouvindo aí, o coração está dizendo, eu quero viver assim, eu quero passar pela vida assim, eu quero crescer assim. Senhor Jesus, coloca esse apetite incontrolável, essa vontade de crescimento no coração de cada uma dessas pessoas queridas que estão aqui com a gente, e no coração das milhares e milhões que vão me assistir no curso dos dias, dos meses e dos anos, que aonde quer que essa palavra chegue, ela produz todos os desconfortos para o bem, todas as provocações para a vida e para a conversão a uma consciência que ambicione conhecer a altura, a profundidade, o comprimento, a largura e aprovar todo o amor de Deus em Cristo que excede a todo entendimento. É o que eu te peço por mim, por todos e pelos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém.